Olá, mais uma vez estamos aqui juntos. Eu me chamo Alain Moraes e nós estamos aqui para poder, de alguma maneira, ajudar você. Aqui nós tratamos de todos os assuntos, principalmente sobre a vida. E eu quero conversar com você hoje sobre a experiência da vida, sobre as experiências que a vida nos proporciona. E essas experiências, elas nos levam a um aprendizado. Ela serve para a gente não errar mais. Na verdade, não errar mais em certas coisas e errar menos. Porque é inevitável que não teremos erros. Sempre teremos erros. Sempre teremos alguma coisa para melhorar. E os erros, eles acontecem, faz parte da vida, faz parte dos planos da vida. Então hoje nós vamos falar sobre a experiência, sobre experiência de vida. Você vem aprendendo com as suas experiências, você aprendeu com as suas experiências ou você não aprendeu com as suas experiências? Por exemplo, um negócio, na hora de fazer um negócio, você aprendeu a confiar nas pessoas, a não confiar nas pessoas? O que esse aprendizado em negócios ele trouxe para a sua vida? Qual a experiência que você teve? Por exemplo, teve pessoas que fizeram negócios e negócios errados, foram enganados por um sócio ou investiu mal. Outras pessoas tiveram a experiência de fazer e dá tudo certo. Tá tudo bem, ok? Cada um tem a sua experiência. Outros tiveram a má experiência de casar. Fizeram mau casamento, acharam que a pessoa era uma coisa e é outra. Outro já teve experiência de casamento e deu certo, formaram famílias e está tudo bem. Alguns teve uma má experiência com as suas instituições, denominações, com a sua fé. Outro já teve boas experiências. Um já teve mais experiências com amizade, com amigos. Outro já teve boas experiências com amizades. A experiência, ela está sempre ligada à nossa vida. A experiência ela vai nos trazer maturidade. É certo quando as pessoas falam que o tempo está passando, nós estamos envelhecendo. Na verdade, o tempo está passando e nós estamos ficando mais experientes. Nós precisamos tirar lição da nossa experiência. Precisamos tirar aprendizado das nossas experiências. Quando nós conseguimos ter um olhar mais clínico para as coisas que aconteceram de bom e para as coisas que aconteceram de ruim nas nossas vidas, a gente amadurece e a gente aprende que tudo foi um aprendizado e uma experiência para não fazermos errado de novo ou para melhorarmos na próxima vez que vamos ter uma experiência com determinado algo ou lugar. Eu sei que existe, por exemplo, pessoas que tiveram uma má experiência na vida, seja lá qual for, e ela acabou se deprimindo, desacreditando da vida, desacreditando das pessoas. E na maioria delas, as pessoas acabam se frustrando, seja com a sua fé, seja com amigos, familiares, com pessoas, negócios e etc. Mas eu vim aqui para falar para você que tudo que aconteceu com você, tudo que acontece conosco são experiências na vida para não fazermos mais. Ou experiência da vida para fazermos de novo e fazermos dessa vez melhor, já que tais experiências também trouxe algum resultado certo, alguma coisa certa para a nossa vida. A minha pergunta é: qual o aprendizado que você tirou? Qual a experiência que você teve com uma determinada situação, seja ela boa ou seja ela ruim? Então, se eu tive uma experiência boa e ela está me trazendo bons resultados, o que eu tenho que fazer? Investir. Continuar buscando experiências.
aprender com novas experiências, crescer com novas experiências e fazer com que esse projeto ele desenvolva. Agora, se eu tive uma má experiência na vida com algo ou com alguém, o que eu tenho que fazer? Bom, em vez de eu ficar frustrado, reclamando, ou pensando até em tirar a própria vida, ou tirar a vida de outra pessoa, ou simplesmente guardar mágoa e ressentimentos no coração, o que eu vou fazer? Bom, eu já aprendi a lição, eu já sou experiente nessa situação. Então, dependendo da situação, dependendo do caso, não vou fazer mais. Não vou me entregar mais. Não vou confiar demais. Não vou investir muito. Está compreendendo? Sim ou não? Então, a experiência, ela traz uma solução. Ela traz maturidade. Ela traz soluções para a nossa vida. As experiências, elas fazem parte dos nossos dia a dia. Elas sempre estarão conosco. Não tem como fugir de uma má experiência. Nós vamos diminuir as más experiências. Certas experiências serão diminuídas na nossa vida. Mas não tem como ser livre de más experiências, ainda mais quando nós não conhecemos. Quando a gente já conhece, a gente não erra de novo. Mas quando já conhecemos, quando já conhecemos, a gente não erra de novo. Quando a gente não conhece, então pode ser que a gente tenha uma má experiência. E faz parte da vida. O mais importante é saber lidar com cada situação. Nós temos que aprender a lidar com cada situação. Você vê, eu trouxe até aqui uma reflexão para você sobre o apóstolo Paulo. Vou falar para você o que diz o livro de sabedoria, o que podemos aprender com ele e com inúmeras pessoas que também têm boas experiências de vida. Olha só o que diz aqui em Romanos 5. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 2, ele fala assim, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então você vê aqui que Paulo ele diz que ele teve uma experiência pela glória de Deus, pela graça de Deus. Quer dizer, ele desfrutou de experiências boas por causa da graça do Senhor Jesus, por causa da glória de Deus. Ele teve experiências muito boas, ele aprendeu com isso, ele se fortaleceu, ele amadureceu com isso, com relação à sua fé. Mas também ele disse que teve experiências com as suas tribulações. Ele também teve experiências com as suas lutas, com as suas batalhas. E que essas experiências que ele passou com as suas tribulações serviu para que ele ganhasse experiência e confiasse na esperança futura. Então você vê que a nossa vida, ela é assim. Nós vamos ter experiências boas e teremos experiências ruins. Ok? Então nós vamos ter experiências boas com a nossa vida, com a nossa fé. Teremos experiências boas, resultados bons, bons negócios, bom casamento, resultados do que plantamos com relação à nossa fé. Mas também, por outro lado, a vida também vai nos proporcionar más experiências através de batalhas, tribulações, pessoas, coisas, enfim. O mais importante é tirar aprendizado delas. Nós temos que aprender com elas.
aprender com a nossa experiência. A nossa experiência nos faz crescer em Deus. A nossa experiência nos faz crescer como ser humano. A nossa experiência nos faz amadurecer como pessoas. Uma vez experiente, uma vez maduro, nós já sabemos como fazer determinada coisa. Então, pense nisso. Ainda não é o fim para você. Não generalize todas as pessoas. Não é porque você errou com uma pessoa errou com você, que todos não prestam. As pessoas não andam dizendo por aí, homem é tudo igual. Ah, homem é tudo igual. Quando a pessoa fala dessa maneira, ela está generalizando, colocando todas as pessoas, todos os homens, num barco só, num saquinho só. E não é verdade. E não é verdade. Não é porque você teve a má experiência com uma pessoa que todas são de má índole. Então, não vamos generalizar. Estou aqui dando um exemplo, mas isso serve para tudo na vida. Não vamos generalizar. Por exemplo, não é porque você teve uma má experiência de investir num negócio que não deu certo, que não vai dar certo para sempre. Que tudo que você fizer vai ser errado. Então o que a pessoa precisa fazer? Eu aprendi, eu investi errado, agora eu vou aprender a investir do lado certo. O que eu errei? Eu errei no investimento, no produto, no ponto. Então agora eu vou mudar. Ah, eu errei na criação do filho, na convivência da família, a má experiência que eu tive. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar. Então as experiências elas servem para nos amadurecer como pessoas. A experiência serve para aprendermos como pessoas e se tornar pessoas melhores. Então fica aí a lição. Aprenda com as suas experiências. Tire proveito das suas experiências, sejam elas boas ou sejam elas ruins, mas aprenda com a sua experiência. O que acontece quando a pessoa tem experiências ruins e ela não aprende com essas experiências? Ela acaba se tornando uma pessoa amarga, vingativa, e ela começa a olhar tudo com maus olhos. Só que isso é pior para a pessoa. A questão não é você confiar demais. Ah, eu vou confiar demais. Não. A questão é ser experiente e não se entregar demais. Ser experiente. Então eu já aprendi com a minha experiência. Então agora eu vou fazer o que é certo. Eu vou fazer o que é correto. Se a pessoa não aprender com as suas experiências, ela vai ter problema. Ela vai continuar a ter problema e ela vai se julgar um azarado. Ela vai se julgar a pessoa mais infeliz do mundo. Então a vida é assim. Ela vai nos proporcionar experiências boas e experiências ruins. Mas nós temos que aprender com todas elas para se tornar pessoas melhores. Ok? Então Deus abençoe e até a próxima mensagem. Compartilhe, deixe o seu like, porque dessa maneira o YouTube vai ver que o vídeo é relevante e vai indicar ele para outras pessoas, para que outras pessoas aprendam a ter experiências boas e mudem o seu pensamento de vida. Porque eu acredito que existem muitas pessoas que teve péssimas experiências e ela vê, olhando para o mundo, ela vê tudo escuro. Ela não vê uma luz. E alguns até pensam em tirar a própria vida. Outros já desistiram da vida. Então, quando esse vídeo chegar nessas pessoas, elas vão aprender que a experiência é um aprendizado para ela ganhar maturidade. Amém? Então Deus abençoe e até a próxima mensagem. Fiquem todos com Deus.